O incêndio pegou no templo, as paredes do templo eram revestidas de ouro, e quando o incêndio parou, os romanos derrubaram pedra sobre pedra para tirar o ouro que estava encrostado nas rochas. E Jerusalém ficou deserta do ano 70 a 1948. Veja que o que Cristo falou já estava: encheis vós a medida do pecado dos vossos pais. Isso quer dizer, havia uma legalidade, é isso que eu quero dizer, no mundo espiritual para que aquilo acontecesse. E os crentes foram mortos em Jerusalém? Eu pergunto para você naquele dia. Sim, sim. Mas isso seria uma... Aí entra essa questão. Quer dizer, Abraão abriu uma legalidade no mundo espiritual para a geração dele ser escravo? Sim, sim. Aquela geração de fariseus tinha uma legalidade sobre eles? Sim. Sangue inocente que foi derramado. Então, veja, o que eu quero falar sobre legalidade? E aí entra nessa questão de retaliação. A retaliação, muitas das vezes, ela vem porque existe uma legalidade no mundo espiritual contra a tua vida, que muitas das vezes não foi gerado nem pelo Fábio. Foi gerado lá pelo teu bisavô, teu avô que veio. E aí você diz, e isso, Fábio, é tão forte que não é questão de salvação, você é salvo. E aí, quando você se aprofunda nisso, você vai entender o seguinte: por que tem crentes fiéis que não têm vida abundante? Que não rompem? Que você pergunta para ele ano após ano, como é que está? Eles estão na prova. Sim. Porque muitas das vezes existe uma legalidade no mundo espiritual que não foi quebrada. Isso também pode ser desenvolvida, essa legalidade, na área dos vícios? Tudo que você vê, idolatria, magia, tudo vai vindo debaixo da legalidade. E a gente ouviu muito e rejeita muito, principalmente o meio pentecostal e reformado, então não suporta ouvir isso, né? Sobre a questão de maldição hereditária. Que todos dizem, não, a gente aceitou Jesus, a maldição foi quebrada. O teu pecado foi perdoado, o teu nome está escrito no livro da vida, você nasceu de novo. Só que existe o mundo espiritual que tem legalidade diante de brechas que foi dado. E aí vem outra questão. Mas então, nisso aí, dentro da sua percepção, da sua fala, você acredita na existência da maldição hereditária, então? Gerações. Ou espíritos familiares? Aí entra a questão geracional, uma raiz geracional. E muita gente, Fábio, esse assunto ele é muito, muito sério. Por quê? Porque tem gente que diz, mas macumba não pega em crente. Não pega em crente fiel. Se a imunidade espiritual tiver baixa, macumba pega em crente. Eu já expulsei demônio de crente. Crente, então, pode ficar endemoniado? Pode cair endemoniado, com certeza. Outra questão. Por que a pessoa ela vive endividada? Por que a pessoa vive caindo em prostituição? Por que a pessoa vive em vício? E aí, se você for puxar, é muito simples. Você puxa o bisavô, o avô e o pai. É a mesma sequência. É aquela briga de casal. Você é idêntico ao teu pai, você é idêntico à tua mãe. E existe. Por quê? Porque são heranças genéticas e espirituais que são herdadas. E aí vem, se você puxar aí na vida de muita gente, o bisavô fugiu com a bisavó, o avô fugiu com a avó, o pai fugiu com a mãe, muitas das vezes você fugiu com o teu marido ou fugiu com a tua esposa. A sequência é a mesma, mas não são salvos. E tem essa questão também da pessoa não conseguir ser feliz na vida familiar, conjugal, um divórcio, outro divórcio e tal. Isso está correlacionado também? Está relacionado. E aí vem, se você puxar, e aí eu já fiz atendimento sobre isso, eu mesmo fiz isso sobre mim, e atendendo pessoas, aí você vai puxar. Por exemplo, eu atendi um caso em Santa Catarina agora, de uma irmã, ela me segue, o avô morreu com problema de cabeça, o pai morreu com problema de cabeça e o irmão morreu com acidente e deu traumatismo craniano e ela com dor de cabeça, que não passa. Veja, 4 gerações. Já estava ali. E aí eu fui puxar, sua família foi envolvida com macumba? Toda a família envolvida com macumba. Por quê? O que é feito dentro do terreiro e dentro do espiritismo? A primeira coisa, a pessoa vai para o espiritismo e recebe um passe. O passe é feito aonde? Na cabeça. Na cabeça. E a pessoa vai para o terreiro, a primeira coisa que o demônio quer é a cabeça. A mente. Todo problema mental, tumor cerebral, esquecimento, Alzheimer, tal, se for puxar, a raiz da família vai trazer
à procura. Porque foi uma legalidade que eles foram buscar conscientemente o ocultismo. Você está entendendo? Meu Deus do céu. É muito forte.